Olá, eu sou o Jeremias Gomes, você está no Código Aberto, o programa que leva os bastidores da tecnologia até você. Hoje a gente vai falar de tecnologia e segurança. Um a cada 4 brasileiros já caiu em golpes virtuais e teve prejuízo financeiro. E quando a fraude acontece, o estrago já está feito, né? Quem é que entra em cena? Nesse novo mundo digital, onde os criminosos atuam sem fronteiras, investigação é sinônimo de tecnologia. Nesta edição do Código Aberto, você vai entender como a polícia desvenda crimes cibernéticos, vai descobrir quais ferramentas são usadas, quem pode ser rastreado e até onde o Estado consegue ir neste jogo de gato e rato digital. Para falar sobre isso, eu recebo o delegado Emerson Venditti, um dos maiores especialistas em investigação digital do Brasil. Doutor, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. O senhor está no sul aí, né? O senhor atua aí no sul do país, a gente aqui em São Paulo. A tecnologia é ótima para isso, né? Mas também pode muito ser usada para o mal também, né? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Jeremias, e toda a produção da TV Alesp. Certamente a tecnologia permite muita coisa, isso ninguém duvida, mas o criminoso está aproveitando essa oportunidade muito em razão, né, justamente do período pandêmico, onde a questão da internet foi essencial para todos nós. E a partir daí se abriu para o criminoso mais comum essa possibilidade de também oferir lucros indevidos a partir da internet. Entendi. Então, Jeremias, hoje a gente tem uma ideia, né, de quando fala em crime cibernético, aquela visão do hacker por trás do computador, mas na verdade nada mais é do que um criminoso comum que está utilizando alguma ferramenta, alguma metodologia através de ou smartphone ou através de computadores para prática principalmente de golpes na internet. Pois é, a gente vai falar desses golpes mais sofisticados, né, e golpes menos sofisticados. Tem aquele que a pessoa liga, né? Eu costumo chamar de telemarketing do crime, né? Que a pessoa liga e fala que está sendo sequestrado. Isso é até mais antigo. E agora tem os mais sofisticados. Doutor, a gente vai falar sobre tudo isso, mas me ajuda a apresentar o senhor um pouquinho mais. Eu estava lendo um pouco do seu currículo. O senhor tem 18 livros publicados, acho que muito dessa área, né? Fala um pouquinho como é que o senhor se enveredou por essa área dentro da polícia, que é interessante a gente entender um pouquinho. Eu sou formado em Direito, fui policial rodoviário federal e delegado de polícia aqui no estado. Fui chefe de polícia também aqui no estado, presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Inclusive tenho grandes conhecidos e amigos na Polícia Civil de São Paulo, alunos também, naturalmente. Sou mestre e doutor em Direito e a minha área de pesquisa é justamente as conexões da internet com o direito, especialmente o direito penal e processual penal, naturalmente, em razão dos processos investigativos. Tenho mais de 18 livros publicados, alguns também em coautoria, coorganização, então é um número um pouco maior do que isso. Vários textos publicados também nessa área. E o meu objetivo é sempre tentar compreender não só a mente, mas a metodologia utilizado pelos criminosos para a gente tentar justamente estabelecer uma metodologia melhor na investigação, né? Conhecer novas formas investigativas, novas metodologias investigativas para a gente conseguir traçar esse rastro digital do criminoso, seja num golpe digital, seja numa situação de crime de ódio, crime de racismo, crime contra a honra na internet, ou até as questões que preocupam bastante, como a questão da pedofilia, né? Que é um crime aí horrendo, que o pessoal utiliza muitas vezes conexões via Deep e Dark Web, preferencialmente. Não, interessante o que o senhor trouxe aqui, porque a gente está falando da questão digital, mas esses crimes todos são crimes, né, já tipificados aí no código e Sim. se utilizam de um meio digital, né? Agora, doutor, a gente já fez vários programas aqui para falar, olha, proteja suas senhas, validação em 2 etapas e tudo mais. Hoje, para você que nos acompanha, é o seguinte: já, como se diz popularmente, já deu ruim. Já invadiram a minha conta,
já têm os meus dados e já estão fazendo empréstimo no meu nome. E aí, doutor? Eu acho que uma das primeiras coisas, no primeiro momento, o senhor falou da mentalidade do bandido, mas a nossa também é ter um pouco de calma, né? Fazer o Uhum. boletim. Como é que seria esse passo a passo? Identifiquei que fui vítima de um golpe. Como é que é esse passo a passo? Depois a gente vai falar do processo da polícia, mas os primeiros passos, se eu identifiquei se eu fui vítima. Excelente ponderação. Na verdade, até o pessoal estranha quando eu falo, por ser delegado de polícia, que no primeiro momento digo, não faz ainda o boletim de ocorrência. Primeiro faz o seguinte, vai lá no nas tuas contas bancárias, faz um reporte para o banco, dizendo que você teve um processo de invasão e pede para suspender, temporariamente qualquer tipo de transação. E isso fazer o mesmo com os cartões de crédito. É claro que, se houve uma movimentação de uma conta, a gente não precisa ir em todas as contas especialmente, mas todas aquelas que a gente desconfia que podem ter sido utilizadas e invadidas pelo criminoso, assim como a questão do cartão de crédito, né, o bloqueio automático, especialmente hoje dos cartões virtuais. Depois, no segundo momento, já faz uma revisão também das redes sociais, das contas de e-mail, que geralmente são utilizadas para, como vou te dizer, Jeremias, para justamente angariar o acesso a contas bancárias. Os criminosos geralmente fazem um hackeamento anterior de e-mail de acesso telefônico, eventualmente também. Então, é importante que a vítima possa fazer esse contato no ambiente cibernético e, se houver, se foram hackeadas, tentar fazer já a recuperação dessas contas. De posse de todos esses dados, inclusive eventuais transações, né, que o criminoso ou o grupo criminoso possa ter efetuado, a vítima faz um boletim de ocorrência. É importante levar todas essas informações, então, números telefônicos envolvidos, suspeitos, e-mails suspeitos, transações eventualmente efetivadas, mesmo que tenham sido, por exemplo, uma situação comum, alguém hackeia a minha conta do Instagram e uma outra pessoa cai no golpe. Essa outra informação também posso levar, mesmo que tenha sido uma outra vítima, porque isso vai ajudar no processo investigativo. Ou seja, toda e qualquer informação é importante para a polícia nesse momento. E, claro, essa revisão importante aí da questão das configurações das contas, implementar o duplo fator de autenticação, não usar a mesma senha para todos os serviços. E são procedimentos mais indicados nesse momento de desespero, por assim dizer, que a gente diz que muita gente fica em desespero nesse momento e acaba não sabendo o que fazer, né? Entendi. Doutor, o que o senhor falou é muito importante, queria até fazer uma revisão. Então, assim, se foi o caso de. Para essa câmera, se foi o caso, por exemplo, doutor, de eh, acesso a uma conta do banco, pode ser também pelo um acesso no Gov, pode ser acesso a outros meios, no seu e-mail, né, que tem muita informação. Uhum. A primeira coisa, começar a printar tudo e documentar, porque você vai fazer o boletim direto, você não tem os documentos, você fez. Aí, então, printei isso, se for do banco, sei lá, os empréstimos, contas feitas em seu nome. Aí, Uhum. o senhor falou nas redes sociais, aí como é que eu identifico? Eu identifico se alguém invadiu a minha rede social, um Instagram, um Facebook, se, sei lá, se Não, tem alguma postagem. por exemplo, às vezes a gente tem cadastrado lá no banco um e-mail nosso, né? Ou um telefone, a gente tem que dar uma verificada para ver se não houve algum problema com esse e-mail e telefone também, porque em o criminoso, tendo acesso à nossa conta bancária, vai ter acesso a esses dados e vai tentar, né, fazer a invasão também, né, nessas redes sociais. Então, é importante fazer uma revisão nesse sentido para ver se não perdeu acesso, fazer a troca de senha eventualmente, justamente para evitar problemas maiores na sequência, né. Uhum. O senhor sabe que eu lembrei aqui, eu falei de um outro programa, numa passagem bíblica que diz assim, ó, o cadeado tem que ser colocado na porta antes do ladrão chegar. Não sei se o senhor conhece essa passagem. E Sim. hoje,
Esse cadeado é virtual, né? Tem até o cadeadinho, né? Porque assim, às vezes você mora no apartamento, você até larga a porta aberta, vai ali e volta, mas a gente não Uhum. tem a mesma percepção que no meio digital tem que pôr cadeados também. Você acha que a gente ainda tem essa percepção? Acho que a maioria não tem, né, doutor? Na verdade, as pessoas se sentem seguras, eventualmente, com o básico nas configurações. Mas mesmo aplicações que a gente utiliza no dia a dia, e vou citar aqui o WhatsApp, que eu acho que é a aplicação de maior Ah, é uso no verdade. Brasil hoje, Obrigado. a gente vê, Jeremias, que as pessoas não configuram a privacidade ali no WhatsApp. Então, vou convidar aqui o nosso telespectador a justamente ir ali nas configurações do WhatsApp e verificar as informações de privacidade, ou seja, quem pode ver minha foto, quem pode me ver online, se eu tenho ali ou não um duplo uma contrassenha, por assim dizer, um código de recuperação ali também. Então essas configurações elas são importantes, inclusive, né, inclusive nesses meios de comunicação instantânea que a gente utiliza no dia a dia, que é o WhatsApp, Telegram, dentre outros. E os e-mails principalmente, né, os e-mails, especialmente se eles são do trabalho, são relativos a uma questão comercial nossa. E muita gente hoje que utiliza o Instagram, Facebook para a questão comercial, ou seja, a sua renda. Então tem que cuidar bem dessas redes, ter configurado ali uma boa senha, um duplo fator de Ah, obrigado. autenticação por aplicativo, não necessariamente por telefone, porque o telefone, né, embora todas as modificações havidas em 2024 pela Anatel, ainda tem, de certa forma, vulnerabilidades. Então, se você hoje utiliza telefone como uma forma de recuperação da sua conta no telefone celular, não deixe ele exposto na rede social, porque isso vai facilitar o trabalho do criminoso virtual. Se usa o telefone para. Se usa o telefone, né, para as atividades comerciais, para tudo, não deixa, e também para a recuperação da conta, porque a gente utiliza geralmente, bota o telefone lá como um meio de recuperação. Ah, É, sim. se eu esqueci o código, se eu esqueci a senha, então vai mandar uma mensagem para o telefone. A sugestão é que, nesse caso específico, você não deixa o telefone exposto, ou seja, não para que as pessoas saibam o seu número pelas redes sociais. Então, o Entendi. objetivo é que você possa cadastrar no lugar do telefone um aplicativo de autenticação. E tem 2 gratuitos mais comuns aí, que é o Microsoft Authenticator e o Google Authenticator, das 2 principais empresas, por assim dizer, da área de TI hoje no mundo. Então dá para utilizar, se você perdeu, o seu telefone, você vai cadastrar um novo telefone, ele vai subir automaticamente, esses códigos no seu aplicativo ali, desde que você configure a sua senha, né, nessas aplicações do Google ou Microsoft. Entendi. Doutor, eu não sei como é no estado do Sul, mas aqui em São Paulo, para esses casos, a gente pode fazer a boletim eletrônico, delegacia Sim. eletrônica. Isso que o senhor falou é importante para printar tudo antes, porque de repente você vai fazer o boletim e no eletrônico ele tem um limite de caracteres que é bem pequeno. Até para a pessoa não contar uma história muito longa, mas às vezes a pessoa precisa detalhar. Ele vai deixar Uhum. depois, acho que com mais 5 complementos no máximo, para você complementar. Esqueci alguma coisa, vou complementar, né? Chegou mais uma informação nova, posso complementar. Como é que funciona? Aí no Sul é diferente, isso é interessante, e então reunir toda a documentação. E o eletrônico não impede que a pessoa vá numa delegacia física também, em geral, na justiça estadual, aí, depende de cada estado, mas acho que não, né? Não, aqui no Rio Grande do Sul também tem a delegacia online, né, e as pessoas também podem registrar ocorrência, faz um relato Obrigado. e, naturalmente vão adicionar informações, inclusive arquivos, né. Então, por exemplo, uma vítima fez um depósito lá, para o fraudador e tem isso em PDF. Se permite, aqui no Rio Grande do Sul, anexar imagens, anexar vídeos, anexar
PDFs que podem ser importantes. E, claro, importante narrar desde o princípio, né? Se a pessoa sabe mais ou menos como perdeu o acesso à conta bancária, que foi em razão de uma ligação, como você falou, Jeremias, de uma ligação da central do criminoso, então tem ali no celular essa informação do número de onde partiu, eventualmente. Isso, embora tenha um mascaramento desse número, vai ser um bom ponto de partida no processo investigativo, né? Interessante. E vocês já estão usando inteligência artificial? Porque é interessante, porque quando você, às vezes o banco ou o Gov, eu entendi num programa aqui que a inteligência artificial ela vai vendo como é o seu comportamento online e aí, de repente, ela identifica, pô, esse cara, ele nunca, faz 10 anos que ele não faz nenhum empréstimo, de repente ele fez 3, né? Tem alguma coisa errada, te avisa, né? Vocês também estão Sim. usando a inteligência artificial? Sim, muitos policiais estão usando a inteligência artificial, acho que a grande maioria hoje já utiliza para análise de grandes massa de dados e também, naturalmente, os processos. Eu sei que a Polícia Civil de São Paulo tem um projeto bem avançado nisso, né? Inclusive é referência para outras polícias, inclusive para a Polícia Civil Gaúcha, especialmente quando tem, por exemplo, vai o Emerson registrar a ocorrência, vai o Jeremias, a Priscila registrar a ocorrência, mas em cidades diferentes. Então, a inteligência artificial ajuda a conectar essas informações pelo padrão, né? Pelo padrão de informações que o Jeremias, o Emerson e a Priscila colocaram, né? Então, aí é importante, assim, a gente utilizar isso no dia a dia e cada vez mais, né, há essa interação, por assim dizer, com as inteligências artificiais no meio policial. Doutor, tive um problema desse, uma invasão, fiz o boletim de ocorrência, digamos, eletrônico ou pessoalmente. Passou um mês, teve mais um caso. Tentaram fazer um empréstimo no meu nome. Eu posso complementar esse boletim? A depender das circunstâncias, ou complementar ou registrar um novo boletim, Desculpa. né? Se é um fato novo, se você acha que tem conexão com o anterior, registra um complemento. Se você acha que é um fato novo, registra um novo boletim de ocorrência. Entendi. Doutor, como é que funciona a investigação, então, pela polícia? E eu queria que o senhor citasse também esse prazo de 6 meses que a pessoa tem para pedir para que o Ministério Público também entre no caso. Hoje, por exemplo, os crimes de fraude, os crimes contra a honra, eles têm esse prazo, né? Ou seja, de que a vítima tenha de se manifestar no sentido de que quer processar e que a polícia investigue os autores do delito. Então, conta isso a partir do fato. Então, ela teria, nesse período de tempo de 6 meses, essa decisão. O que a gente sugere? Registra a ocorrência, avalia a possibilidade e, de preferência, se manifeste logo no primeiro momento sobre ter interesse ou não. A Polícia Civil de São Paulo tem um procedimento diferente, né, além do, pelo que eu sei, né, teria que ser confirmado, nos crimes contra a honra, de poder encaminhar depois, né, um documento pedindo, né, para que seja realizada essa investigação em si. Não são todos os crimes, é importante dizer isso, que dependem dessa representação, tem alguns que são de ação pública incondicionada, e claro que essa análise vai ser feita pelo delegado de polícia, quando recebe o boletim de ocorrência, determinando a instauração ou não, havendo essa condição de procedibilidade como exigente, ou seja, a representação da vítima em si. Mas é importante que ela faça o boletim de ocorrência, faça o registro nesse período de até 6 meses, entre o fato e o término, né, do prazo decadencial, ou seja, a partir daí ela perde o direito na parte penal. Não quer dizer, Jeremias, que ela não possa procurar um advogado na sequência e analisar com esse advogado ou advogada a questão da reparação de danos eventuais. Uhum. E como é que funciona os bastidores dessa investigação, doutor? Recebe o Boa. boletim de ocorrência, o delegado analisa, aí a pessoa pode fazer essa representação, porque daí o Ministério Público vai, eu não sei se ele é obrigado a partir da representação, né? Acho que sim, começar a investigar. E quais são os passos?
Na verdade, o Ministério Público, geralmente, ele chega lá no final, depois do inquérito pronto, né, Ah, embora ele possa, realizar algumas investigações hoje em dia, e realiza geralmente com relação ao crime organizado, São Paulo e outros lugares, tem os GAECOS, mas, a polícia quando recebe, um boletim de ocorrência, um registro de um fato, e a primeira coisa que a gente orienta o policial a fazer é pedir a preservação das informações dos provedores. Então, vamos dizer que uma ação criminosa invadiu a conta de um banco X, tá? E também invadiu uma conta de uma rede social Y e é uma conta de e-mail. A lógica seria, inicialmente, a gente comunicar esses três locais para eles preservarem as informações até vir uma ordem judicial. Então, a polícia tem que pedir uma ordem judicial para que o judiciário se manifeste, determinando a esses três locais fornecer informações que vão ser úteis para a investigação. Esses dados vão ser analisados, eventualmente podem ser solicitados dados complementares, verificado qual a sistemática, né, de utilização do criminoso, mesmo que eventualmente desvirtue ou utilize algum meio de tentativa de não identificação pela polícia, a polícia verifica eventual gargalo, né, dessa ação criminosa para tentar chegar ao provedor de onde saiu o acesso criminoso. Chegando lá, naturalmente, esse provedor também, com base em requisição, vai identificar o usuário em si. Esse usuário geralmente é um endereço, né, que tem ali um CPF, um CNPJ vinculado, e a partir daí se consegue estabelecer uma correlação, né, ou seja, um caminho inverso, né, até chegar à vítima lá. A gente procura, utiliza uma, em caráter simbólico, Jeremias, a referência à ferradura, né? Ferradura de cavalo. Ou seja, a gente tem uma ponta da ferradura, que é a vítima, as informações da vítima, então a gente tenta fazer o caminho reverso até chegar na outra ponta da ferradura, que é o local do criminoso. Isso, né, pode depender de vários processos investigativos intermediários e várias informações de provedores de conteúdo, ou seja, essas aplicações que a gente utiliza no dia a dia, navegadores, redes sociais, bancos, etc., e também de provedores de conexão à internet. doutor, o senhor falou no início do programa aqui da mente desses criminosos, né? Como é que é a mente desse criminoso? Geralmente ele acha que não vai ser pego, né? Eu estava lendo que geralmente também são jovens que, nessas fraudes mais sofisticadas, que entendem de tecnologia. Só que acho que um dos pontos fracos é justamente que, em determinado momento, ele fala: não, eu estou fazendo isso aqui pelo um VPN, o servidor é de outro país, nunca vão me pegar. Mas a polícia, às vezes, está no encalço e o criminoso ele não começa. Eu tinha um professor que ele falava assim: olha, gente, sumiu um lápis aqui da cadeira. Nenhum criminoso começa roubando banco, ele começa roubando lápis, então cuidado, né? O professor falava isso na sala de aula do Senai, nunca me esqueci. E às vezes essa é uma das fragilidades, ele continua cometendo o crime e uma hora ele vai ser pego. O senhor tem algum caso que lhe passa pela memória de alguma investigação que teve um bom resultado? O senhor pode, claro, sem os dados sigilosos, mas para a gente saber como é que vocês chegam a esses resultados, por favor. Não, tem vários casos ultimamente, assim, tenho orientado vários casos de investigação em que a gente chega ao resultado, chega ao local do criminoso, inclusive em vários estados diferentes, né? Tem, até para citar, né, recentemente, a nossa equipe aqui ajudou na questão do rastreio das informações daquela ameaça de bomba no show da Lady Gaga, né? Ou seja, que foi uma investigação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que teve uma coordenação operacional do Cyberlab do MJ, mas com repercussão em vários estados, inclusive cumprimento de mandado de busca e apreensão. Isso ocorreu, né, Jeremias, em poucas horas, né? Ou seja,
A partir da notícia, a identificação dos locais, o pedido de ordem judicial e o desencadeamento da operação. Então, a gente tem vários exemplos, mesmo nos casos, eventualmente, do criminoso utilizar, por exemplo, VPN ou outras redes de desvirtuamento da sua conexão para dificultar o trabalho da polícia. Eu sempre costumo dizer que o ser humano é um animal de hábitos, né? Ou seja, nós temos uma curva de atuação diária dentro do normal. Quando a gente vai fazer algo anormal, ou seja, algo desviante, a gente vai sair dessa linha reta normal, mas a nossa tendência como animal de hábitos é voltar para essa linha reta, né? O desvio de voltar para a linha reta. Então, é nesse caminho que muitas vezes que a gente chama de respiro da baleia, porque a baleia fica muito tempo debaixo d'água, mas também precisa respirar. A gente também consegue identificar em muitas situações os autores, né? Às vezes esse respiro é uma postagem do próprio bandido na rede social e acaba sendo pego, né? É porque Bom, somos né? seres humanos e a polícia trabalha justamente nessa área psicológica e os bandidos também, né? Agora, doutor, como é que é essa questão do quais são as ferramentas que vocês usam? Assim, eu sei que tem inteligência artificial, Big Data, vocês conseguem rastrear o IP. Hoje tem a geolocalização, né? Mas eu queria saber também se vocês fazem parcerias, se tem ajuda de empresas de tecnologia também junto com a polícia. Sim. Hoje em dia, Jeremias, eu digo que nenhuma investigação, especialmente as mais sofisticadas, são feitas só pela polícia. Aliás, o setor empresarial, o mercado privado, geralmente é o que primeiro detém as informações sobre um novo ataque cibernético, uma nova metodologia. Então, muitas vezes a gente socorre desses contatos, dessas parcerias, justamente não só para tentar compreender um novo ataque, uma nova metodologia de ação criminosa, mas de formas e ferramentas, né, para detecção. Hoje a gente tem milhares de ferramentas no ambiente cibernético, desde ferramentas de coleta de dados em fontes abertas, ferramentas investigativas, ferramentas de rastreio de criptoativos e ferramentas de forense computacional, forense mobile forense, como se diz. Ou seja, além do processo investigativo normal, né, após desencadear a operação, geralmente a gente trabalha também com a ideia de análise dos dispositivos móveis ou computacionais apreendidos e isso acaba ajudando bastante na compreensão do fenômeno do crime. Entendi. Doutor, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. O que o senhor pode deixar de informação para o cidadão? Se ele, hoje o programa é daquele momento em que a fraude já ocorreu, a pessoa já roubou seus dados, roubou não, furtou, né? E é um processo de paciência, ajudar a polícia, né? E acho que colher o máximo de dados. O que mais que a gente pode dizer para o telespectador? Eu diria, não deixe de registrar uma ocorrência, né? Uma ocorrência não registrada é um criminoso solto, um criminoso na rua, um criminoso não investigado. E cuidado, né? Tem aí um cuidado justamente sobre a questão das redes sociais, na questão de configuração de privacidade e configuração de segurança. Procure na internet, inclusive o meu perfil do Instagram, @emersonvento. Ali tem várias dicas de como configurar adequadamente e como atuar em casos em que a pessoa foi vítima de alguma ação danosa pela internet. Eu também vou procurar o perfil aqui do Dr. Emerson Vendt, é WENDT, delegado de polícia, especialista em Isso. investigação digital, foi chefe da Polícia Civil, presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, mestre e doutor em Direito, autor de 18 livros sobre cybercrime e inteligência artificial, é professor. Muito obrigado, professor, por nos dar essas orientações aqui. Por favor, volte outras vezes, porque hoje não deu tempo. Eu queria falar sobre os eventos que vocês fazem durante o ano, o papel do legislativo, enfim. Mas com certeza vai haver tempo. Esse é um programa diário e estão sempre convidados aqui para participar com a gente mais uma vez. Muito obrigado, doutor Emerson.
Eu que agradeço o convite, sigo à disposição, parabéns pela iniciativa do programa. Muito obrigado. E a você que ficou com a gente até aqui, obrigado pela sua companhia. Mande as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui no Código Aberto, o programa que fala dos bastidores da tecnologia. Até a próxima edição.